E se eu te dissesse que o maior detetive de todos os tempos foi derrotado? Não por um criminoso genial, não por uma mente do mal, mas por uma mulher. Uma mulher tão inteligente, tão perspicaz, que conseguiu enganar o próprio Sherlock Holmes no seu jogo. Esta é a história de Irene Adler. A única pessoa que conseguiu vencer o invencível. E tudo começou com um visitante misterioso, numa noite fria de 1888. Mas antes de conhecermos esse visitante, você precisa entender quem era Sherlock Holmes naquela época. Estamos em março de 1888, em Londres. O Dr. Watson decide fazer uma visita ao seu velho amigo Sherlock Holmes, na Baker Street 221B. Fazia já algum tempo que não se viam. Ao chegar, Holmes faz algo simplesmente extraordinário. Sem nem olhar direito para Watson, ele deduz tudo: que Watson tinha voltado a exercer a medicina, que tinha ganhado peso, que tinha se molhado na chuva recentemente. Watson fica boquiaberto. Como você sabe de tudo isso? Holmes sorri. Elementar, meu caro Watson. Mas a conversa deles é interrompida por uma batida forte na porta. Entra um homem alto, imponente. Usa uma máscara que cobre todo o rosto, uma capa cara, luvas de pelica e fala com um sotaque alemão. Você me foi recomendado para um assunto de extrema delicadeza, diz o estranho. Holmes, porém, não parece impressionado. Na verdade, ele está visivelmente entediado. Pode tirar a máscara, Alteza, diz Holmes casualmente. O homem congela. Como você sabe quem eu sou? Holmes, com a calma de sempre, explica. Os detalhes da roupa, o papel timbrado que se via no bolso, a postura militar, tudo indicava realeza. Lentamente, o homem remove a máscara. É Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, o grande duque da Boêmia, um dos homens mais poderosos da Europa. E ele tem um problema. Um problema chamado Irene Adler. O duque está desesperado. Em apenas uma semana, ele vai se casar com uma princesa escandinava. Um casamento político, arranjado, essencial para a estabilidade do seu reino. Mas existe um grande problema. 5 anos antes, durante uma visita a Varsóvia, ele teve um caso. Um caso apaixonado com uma mulher chamada Irene Adler, uma cantora de ópera americana, famosa por sua beleza e principalmente por sua inteligência. E deixe-me adivinhar, diz Holmes, com um brilho nos olhos. Você escreveu cartas. Cartas comprometedoras. O Duque balança a cabeça em negação. Pior. Existe uma fotografia. De nós dois. Uma foto. Íntima. Holmes se inclina. Agora sim. Ele está interessado. E Irene Adler está ameaçando enviar essa foto para a sua futura família no dia do casamento. Ela quer me destruir. O Duque oferece uma fortuna, dinheiro ilimitado, qualquer quantia para conseguir aquela fotografia de volta. Holmes aceita. Mas não é pelo dinheiro. Ele aceita porque isso é um desafio. E Sherlock Holmes nunca recusa um desafio. Mas ele mal sabe quem está prestes a enfrentar. Porque Irene Adler não é uma mulher comum. Ela está vários passos à sua frente. No dia seguinte, Holmes já tem um plano. Um plano brilhante, como sempre. Ele vai descobrir onde Irene esconde a tal fotografia. Para isso, ele se disfarça de cavalariço desempregado. Roupas sujas, barba falsa, uma cicatriz no rosto. Nem mesmo o Dr. Watson consegue reconhecê-lo. Holmes vai até a vizinhança da casa de Irene. Ele observa, espera, calcula cada movimento. De repente uma carruagem para. Irene Adler desce. E ela é deslumbrante, elegante, confiante. Um homem a acompanha, um advogado chamado Godfrey Norton. Holmes segue os dois, até uma igreja. E então, algo completamente inesperado acontece. Eles estão se casando. Ali, naquele exato momento. O padre procura uma testemunha, e Holmes é arrastado para dentro. Sem querer, ele acaba se tornando a testemunha oficial do casamento de Irene Adler. Isso complica tudo, não é? Ou talvez não. Naquela mesma noite, Holmes volta à casa dela, agora disfarçado de um padre idoso. Watson está com ele, escondido do outro lado da rua. Quando Irene chega em sua carruagem, Holmes dá o sinal. Um grupo de homens que ele contratou começa uma briga falsa na rua. Gritos, confusão, um caos controlado. Holmes se machuca de propósito no meio da confusão,
e é levado para dentro da casa de Irene. Ela, sendo gentil, oferece ajuda. É exatamente o que Holmes queria. Watson, do lado de fora, joga uma bomba de fumaça pela janela e grita: "Fogo! Fogo!" Holmes observa Irene atentamente. Ele sabe que numa situação de incêndio, o instinto humano é sempre salvar o bem mais precioso. E é exatamente o que ela faz. Irene corre até um painel secreto na parede, abre-o e estende a mão para pegar algo lá dentro. Mas então ela para. Olha ao redor, desconfiada, e sorri levemente. Alarme falso! Alguém grita lá fora. Holmes viu o suficiente. Ele já sabe onde está a fotografia. Ou, pelo menos, ele acha que sabe. No dia seguinte, Holmes, Watson e o Duque da Boêmia voltam à casa de Irene. Holmes está confiante, quase arrogante. A fotografia está atrás daquele painel, diz ele com certeza. Vamos pegá-la agora. Eles entram na casa. Está vazia, silenciosa. Holmes vai direto ao painel secreto, abre-o e... nada. Apenas uma fotografia diferente. Uma foto de Irene Adler sozinha. E uma carta. Com as mãos trêmulas, Holmes pega a carta e começa a ler em voz alta. Meu caro Sr. Sherlock Holmes. Watson congela. O Duque empalidece. Você foi muito bom, realmente. O disfarce de cavalariço foi convincente, mas eu o reconheci. Sabe, eu também fui treinada em atuação e disfarces. Holmes continua a ler, a voz cada vez mais baixa. Quando você armou aquele falso incêndio, eu soube exatamente o que estava fazendo. Então, decidi testar você. E você caiu perfeitamente na minha armadilha. Meu marido e eu deixamos Londres esta manhã. A fotografia vai conosco. Mas não se preocupe, Alteza. Eu nunca a usarei contra você. Eu amo meu marido. E ele me conhece por completo. Seu segredo está seguro. Adeus, Sr. Holmes. Talvez um dia nos encontremos novamente em circunstâncias mais... favoráveis. Com admiração e respeito. Irene Adler. Um silêncio absoluto toma conta da sala. Sherlock Holmes, o homem que nunca erra, que nunca perde, que está sempre 10 passos à frente, foi derrotado. E sabe o que é mais incrível? Ele não ficou com raiva. Não se sentiu humilhado. Ele ficou impressionado. Quando o Duque lhe oferece um anel de esmeralda como pagamento, Holmes recusa. Ele pede apenas uma coisa: a fotografia de Irene que ela deixou para trás. Para mim, diz Holmes, ela será sempre a mulher, a única pessoa que o enganou. A única que viu através dos seus disfarces. A única que o venceu. Irene Adler provou que a inteligência não tem gênero, que a perspicácia não é exclusividade de Holmes, e que, às vezes, até o maior dos detetives pode ser enganado. Esta história nos ensina algo poderoso. Nunca subestime ninguém. Nunca presuma que você é a pessoa mais inteligente da sala, porque em algum lugar sempre pode haver alguém mais esperto. E para Sherlock Holmes, esse alguém foi Irene Adler. E você? Já foi surpreendido por alguém que subestimou? Ou já foi você a pessoa mais esperta quando ninguém esperava? Conta pra gente aí nos comentários. E se você quer mais histórias de mistério, casos impossíveis e reviravoltas incríveis como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo mistério. E se eu te dissesse que o amor da sua vida nunca existiu? Que cada carta de amor, cada promessa sussurrada, cada momento mágico, foi uma mentira cuidadosamente orquestrada? Londres, 1888. Uma jovem entra desesperada no escritório do detetive mais famoso da Inglaterra. Nas mãos, cartas de amor. Nos olhos, lágrimas de desespero. Ela procura por seu noivo desaparecido, mas o que Sherlock Holmes está prestes a descobrir vai muito além de um simples desaparecimento. Hoje, você vai conhecer um dos casos mais perturbadores de manipulação psicológica já registrados. Uma história real que inspirou Sherlock Holmes. Prepare-se para um caso de identidade, o mistério do noivo fantasma. Era uma manhã fria de outono, quando Mary Sutherland cruzou a porta do 221B da Baker Street. Sherlock Holmes observava a jovem com aquele olhar penetrante que já havia desvendado centenas de mistérios. Mary tinha cerca de 30 anos. Vestia roupas caras, mas sem elegância,
e seus olhos vermelhos denunciavam noites sem dormir. Ela segurava um pacote de cartas como se fossem seu bem mais precioso. Sr. Holmes, ela começou com voz trêmula. Meu noivo desapareceu, simplesmente evaporou. E ninguém acredita em mim. A história de Mary era no mínimo peculiar. Ela conheceu Hosmer Angel, um homem misterioso e encantador, em um baile. Mas havia algo estranho desde o início. Hosmer Angel era tímido, muito tímido. Ele só aparecia quando o padrasto de Mary, o Sr. Windbank, estava viajando a trabalho. Ele nunca a visitava durante o dia. Sempre à noite. Sempre nas sombras. E tem mais. Hosmer tinha uma peculiaridade estranha. Seus olhos eram extremamente sensíveis à luz. Ele usava óculos escuros grossos. Sempre. Mesmo à noite. Por que um homem usaria óculos escuros na escuridão? Holmes pegou as cartas de amor que Mary trouxera, e imediatamente algo chamou sua atenção. Todas as cartas eram datilografadas. Todas. Até mesmo a assinatura. Quando Holmes questionou sobre isso, Mary respondeu que Hosmer trabalhava como escriturário e preferia datilografar tudo por questão de praticidade. Mas Holmes sabia. No século XIX, máquinas de escrever eram raras e caras. Por que alguém datilografaria cartas de amor? As mensagens mais íntimas e pessoais que uma pessoa pode enviar. Havia algo mais. Hosmer Angel havia feito Mary prometer algo. Estranho. Muito estranho. Na noite antes do casamento, Hosmer fez Mary jurar que, acontecesse o que acontecesse, ela seria fiel a ele. Que mesmo se ele desaparecesse, ela esperaria. Para sempre. Que tipo de homem faz sua noiva jurar fidelidade eterna, na véspera do casamento? E então chegou o dia do casamento. Mary entrou na carruagem rumo à igreja. Hosmer Angel entrou em outra carruagem. E nunca mais foi visto. Enquanto Mary contava sua história, Holmes fazia perguntas que pareciam não ter conexão. Perguntas sobre seu padrasto, perguntas sobre dinheiro. E aí, o detetive descobriu algo perturbador. Mary tinha uma pequena fortuna herdada do pai, um rendimento de 100 libras por ano, uma quantia considerável na época. Mas havia uma condição. Enquanto morasse com a mãe, o dinheiro ia para a mãe. Se casasse, o dinheiro seria dela. E quem controlava o dinheiro da mãe de Mary? O padrasto, Sr. James Windbank. Holmes começou a conectar os pontos. O misterioso Hosmer Angel só aparecia quando Windbank estava viajando. As cartas datilografadas, os óculos escuros, a voz diferente que Mary mencionou, mais suave, mais aguda. E então Holmes fez uma pergunta que mudaria tudo. Senhorita Sutherland, seu padrasto também usa máquina de escrever em seu trabalho? A verdade era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Hosmer Angel nunca existiu. James Windbank, o padrasto de Mary, havia criado uma identidade falsa. Ele se disfarçou de outro homem para cortejar sua própria enteada. Deixa eu repetir isso. Um homem se fantasiou, mudou a voz, usou óculos escuros e bigode falso, para fazer sua enteada se apaixonar por uma pessoa que não existia. Mas por quê? Por que alguém faria algo tão cruel, tão manipulador, tão doente? A resposta era fria e calculista. Dinheiro. Se Mary casasse de verdade, Windbank perderia o controle sobre sua fortuna. Mas se ela se apaixonasse por um fantasma, por alguém que desaparecesse misteriosamente, ela ficaria esperando para sempre, fiel a um fantasma. E o dinheiro continuaria nas mãos dele. Windbank não queria apenas o dinheiro. Ele queria garantir que Mary nunca se casasse, que nunca fosse feliz, que vivesse presa a uma ilusão. Holmes confrontou Windbank. Apresentou as evidências, a mesma máquina de escrever usada nas cartas de Hosmer e nos documentos comerciais de Windbank. A mesma peculiaridade nas letras I e R, a mesma tinta. Mas a resposta de Windbank foi ainda mais perturbadora. Ele não negou. Na verdade, ele sorriu. Um sorriso frio, calculista. Porque ele sabia de algo que Holmes também sabia. Ele não havia cometido nenhum crime. Pelo menos não aos olhos da lei de 1888. Não havia sequestro. Não havia roubo. Tecnicamente não havia nem fraude.
Rosmer Angel nunca pediu dinheiro. Nunca assinou contratos. Simplesmente desapareceu. Holmes, furioso, disse que Windbank merecia ser chicoteado pelas ruas de Londres. Mas suas mãos estavam atadas. E Mary? Quando Holmes tentou contar a verdade, ela não acreditou. Ela se recusou a acreditar. Porque aceitar a verdade significaria aceitar que o maior amor de sua vida foi uma mentira. Ela saiu do escritório de Holmes ainda agarrada às cartas. Ainda esperando por Rosmer Angel. Ainda presa à ilusão. Dr. Watson perguntou a Holmes se havia algo que pudessem fazer. Holmes respondeu com uma frase que ecoaria por décadas. O amor é uma coisa frágil, Watson. E às vezes, a ilusão é menos dolorosa que a verdade. A história de Mary Sutherland não é apenas um caso de Sherlock Holmes. É um retrato sombrio de manipulação psicológica, abuso emocional e controle. Hoje, com as redes sociais e a internet, casos de catfishing, pessoas criando identidades falsas para manipular outras emocionalmente, são assustadoramente comuns. Mas isso não é um fenômeno moderno. Há mais de 130 anos, Arthur Conan Doyle escreveu sobre como alguém pode destruir outra pessoa, sem nunca levantar a mão. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém se apaixonando por uma pessoa online que nunca mostra o rosto, ou que só está disponível em horários específicos, ou que tem desculpas elaboradas para não se encontrar pessoalmente, lembre-se de Mary Sutherland. E lembre-se, nem todo fantasma usa lençol branco. Alguns usam máscaras humanas. A pergunta final que fica é: quantos Rosmer Angels existem por aí? Quantas pessoas estão vivendo uma ilusão, criada por alguém que diz amá-las? Se você gostou dessa história perturbadora, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conte nos comentários. Você conhece algum caso real parecido com esse? Já passou por algo assim? Até lá. Cuidado com quem você confia. Porque às vezes, o maior mistério não é quem desapareceu. É quem nunca existiu. Londres, 1890. Uma cidade de segredos, sombras e oportunidades impossíveis. Imagine receber uma proposta absurda, ganhar uma fortuna por semana apenas por ter cabelo ruivo. Parece bom demais para ser verdade, não é? E quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é uma armadilha. Hoje vamos desvendar um dos casos mais intrigantes de Sherlock Holmes. Um mistério que envolve uma liga secreta, um penhorista desesperado e um crime que estava sendo planejado bem debaixo do nariz de todos. Fique até o final, porque o que parece uma fraude ridícula esconde um dos assaltos mais audaciosos da história. Esta é a história da Liga dos Ruivos. Outubro de 1890. O Dr. John Watson visita seu amigo Sherlock Holmes na Baker Street, 221B, onde encontram um visitante muito peculiar. Seu nome? Jabez Wilson. Um penhorista de meia idade, com mãos ásperas de trabalhador, mas o que realmente chamava a atenção era seu cabelo vermelho flamejante. Holmes observa o homem com aquele olhar penetrante que ele tinha. Em segundos, deduz tudo. Wilson fazia trabalho manual, era maçom, tinha viajado à China e escrevera muito recentemente. Wilson fica boquiaberto. Como ele sabia? Simples, meu caro Watson. As mãos calejadas, o alfinete de maçonaria, a tatuagem chinesa e a tinta fresca no punho da camisa. Elementar. Mas Wilson não estava ali para ser analisado. Ele tinha uma história bizarra para contar. 2 meses antes, o assistente de Wilson, Vincent Spaulding, mostrou-lhe um anúncio no jornal. A Liga dos Ruivos. Vaga disponível. Salário, 4 libras por semana, por trabalho puramente nominal. Candidatos devem ter cabelo ruivo verdadeiro. 4 libras por semana em 1890, isso equivaleria a mais de $1.000 por semana hoje em dia. Apenas por ter cabelo ruivo. Spaulding convence Wilson a tentar. Afinal, seu cabelo era espetacularmente ruivo. Eles vão até o endereço e encontram uma multidão de homens ruivos, mas nenhum como Wilson. Eles são recebidos por Duncan Ross, um homem com um cabelo ruivo ainda mais intenso. Ross examina Wilson, praticamente arranca fios de seu cabelo para confirmar que é natural.
e então o aceita imediatamente. Mas qual era o trabalho? Aqui é onde as coisas ficam absurdas. Wilson deveria comparecer todos os dias, das 10 horas às 14 horas, em um escritório. Sua tarefa? Copiar verbete por verbete da Enciclopédia Britânica, à mão, página por página. Ele não podia sair do escritório por nenhum motivo durante essas 4 horas. Parece loucura, certo? Mas Wilson não se importava. Dinheiro fácil é dinheiro fácil. Então, todas as manhãs, ele fechava sua loja de penhores, deixando-a aos cuidados de seu assistente Spaulding, e ia copiar a enciclopédia. Isso durou 8 semanas. Então, em uma manhã, ele chega ao escritório e encontra a porta trancada, com um pequeno cartão pregado. A Liga dos Ruivos está dissolvida. 9 de outubro de 1890. Sem explicações, sem endereço, desaparecidos, como fumaça. Wilson está confuso, frustrado, com raiva. A Liga dos Ruivos, uma farsa completa. Desesperado, ele procura Sherlock Holmes. E aqui, meus amigos, é onde o gênio de Holmes começa a trabalhar. A primeira pergunta: descreva seu assistente, Spaulding. Wilson o descreve. Homem pequeno, ágil e com um detalhe importante. Estava sempre mergulhando no porão da loja para revelar fotografias. Holmes faz outra pergunta crucial. Ele trabalha por metade do salário normal, correto? Wilson confirma. Spaulding aceitou trabalhar por quase nada. Holmes e Watson decidem visitar a loja de penhores. Holmes bate na calçada com sua bengala, sólida. Ele examina a vizinhança. De um lado da loja, uma tabacaria. Do outro, o City and Suburban Bank, um dos maiores bancos de Londres. Holmes sorri. O sorriso de quem acabou de desvendar tudo. Naquela noite de sábado, Holmes reúne Watson, o detetive da Scotland Yard e o diretor do banco. Cavalheiros, diz Holmes, esta noite vamos capturar um dos homens mais perigosos de Londres. Eles descem ao cofre do banco. Há 30.000 napoleões de ouro ali. Uma fortuna. Holmes apaga as luzes. Eles se escondem em silêncio absoluto, esperando 1 hora, 2 horas, e então uma das lajes do chão começa a se mover. A pedra é empurrada de baixo. Uma luz fraca aparece, e então uma mão, um braço, uma cabeça de cabelo vermelho emerge do chão. Era Vincent Spaulding. Ou melhor, John Clay, um dos criminosos mais procurados da Inglaterra. Holmes acende a lanterna. Boa noite, Sr. Clay. Clay é preso, junto com seu cúmplice. O plano era perfeito. Quase. De volta a Baker Street, Holmes explica a genialidade do plano criminoso. John Clay precisava cavar um túnel do porão da loja de penhores até o cofre do banco. Mas isso levaria tempo. E ele precisava que Wilson saísse de sua loja todos os dias por várias horas. Então ele inventou a Liga dos Ruivos, tudo para atrair Wilson e mantê-lo ocupado copiando uma enciclopédia ridícula enquanto Clay cavava um túnel embaixo de seus pés. Por que Wilson? Simples. Seu cabelo era espetacularmente ruivo. Ninguém duvidaria que ele seria o escolhido, e sua loja ficava estrategicamente ao lado do banco. Clay trabalhava por meio período? Claro. Precisava de tempo para cavar. Descia ao porão para revelar fotos? Na verdade, estava cavando. E quando o túnel ficou pronto, a Liga dos Ruivos foi dissolvida. Simples assim. John Clay foi condenado. As moedas de ouro permaneceram seguras. E Jabez Wilson? Bem, ele perdeu seu emprego dos sonhos, mas aprendeu uma lição valiosa. Quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente há um criminoso cavando um túnel embaixo de você. Holmes resumiu tudo com sua típica modéstia. Foi um caso de 3 cachimbos, Watson, bastante interessante. E assim termina o mistério da Liga dos Ruivos. Uma fraude elaborada, um crime audacioso e uma investigação brilhante. O que vocês acharam desse caso? Deixem nos comentários. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos mistérios.
Até a próxima. Um homem assassinado em plena luz do dia. A única pessoa vista no local, seu próprio filho, coberto de sangue, segurando o corpo. Parece óbvio, certo? Mas quando Sherlock Holmes investigou o caso, descobriu que nada era o que parecia. Bem-vindo ao mistério do Vale Boscombe, a história de um crime impossível e um segredo que durou décadas. Inglaterra, 1889. O Vale Boscombe, uma região rural pacata e isolada. Pelo menos até o dia 3 de junho. Charles McCarthy, um proprietário de terras de 60 anos, saiu de casa por volta das 3 da tarde, a caminho do Lago Boscombe. Ele tinha um encontro marcado. Apenas 14 minutos depois, seu filho James, de 28 anos, seguiu na mesma direção. Ele carregava uma espingarda. Uma testemunha, a senhora Moran, viu tudo de longe. Pai e filho se encontraram. Discutiram violentamente. Ela viu o velho Charles levantar a bengala como se fosse atacar James. Assustada, ela desviou o olhar por um instante. 16 minutos depois, a tragédia. James McCarthy foi encontrado ajoelhado ao lado do corpo do pai. O crânio de Charles estava esmagado. Havia sangue por toda parte. James, em desespero, gritava: "Eu não fiz isso. Encontrei meu pai assim." Para a polícia, o caso parecia resolvido. James seguiu o pai com uma arma, testemunhas confirmaram a briga violenta e ele foi encontrado sozinho, coberto de sangue. Não havia mais ninguém por perto. James McCarthy foi preso, acusado de assassinato. A sentença esperada era a forca. Mas James jurava inocência e sua história era perturbadora. Ele disse: "Eu ouvi meu pai gritar. Corri até ele e o encontrei caído, morrendo. Suas últimas palavras foram muito estranhas. Algo sobre um rato. Não vi ninguém fugindo. Ninguém." A polícia não acreditou em uma única palavra, mas havia alguém que ainda não tinha ouvido essa história. Sherlock Holmes. Elise Turner, filha do fazendeiro vizinho e apaixonada por James, convenceu seu pai a contratar o maior detetive da Inglaterra. Holmes estudou o caso e imediatamente percebeu que as coisas não se encaixavam. Primeiro, as últimas palavras. Por que um homem morrendo falaria sobre um rato, a menos que não fosse sobre um rato? Segundo, a arma do crime. O crânio foi esmagado por um objeto pesado e rombudo. A espingarda de James estava intacta, sem uma gota de sangue. Onde estava a verdadeira arma? E, por fim, a cena do crime. Holmes visitou o local e encontrou algo que a polícia ignorou completamente: pegadas de um terceiro homem. As marcas eram de botas quadradas e desgastadas. O homem era alto, com cerca de 1,80 m e mancava da perna esquerda. Havia também marcas no chão que mostravam que ele esperou, escondido atrás de uma árvore. Holmes interrogou James na prisão, que revelou mais um detalhe estranho. Havia algo no chão, uma capa. Parecia ser de pele de coelho cinza. Mas quando olhei de novo, tinha desaparecido. Holmes refletiu. Pegadas de um homem manco, uma capa de coelho que sumiu. Últimas palavras incompreensíveis. Com essas peças em mente, ele decidiu fazer uma visita a John Turner, o homem mais rico do vale, o pai de Alice. E lá ele descobriu algo chocante. Quando Holmes entrou na mansão de Turner, ele notou imediatamente. Turner mancava, da perna esquerda, e pendurada no cabideiro estava uma capa de pele de coelho cinza. Holmes sorriu com a certeza de quem acabara de resolver o quebra-cabeça. "Senhor Turner, eu sei que foi o senhor. As pegadas, a capa, tudo aponta para si, e eu sei o porquê." Turner desabou, derrotado, décadas de segredos desmoronando diante dele. "Como descobriu-te?" ele perguntou. Holmes respondeu. As últimas palavras de Charles não foram sobre um rato. Ele tentou dizer Ballarat, não é mesmo? E então, o segredo sombrio veio à tona. Turner confessou tudo.
Décadas atrás, na Austrália, ele e Charles McCarthy eram bandidos. Faziam parte de uma gangue violenta nas minas de ouro de Ballarat. Roubaram, mataram e fugiram para a Inglaterra com uma fortuna roubada. Turner construiu uma vida legítima e respeitável, mas McCarthy nunca o deixou esquecer o passado. Ele me chantageava, disse Turner com a voz embargada. Eu estou morrendo. Diabetes. Tenho poucos meses de vida. Eu só queria deixar tudo para a minha filha, sem a mancha do meu passado. Mas McCarthy queria algo em troca, que a Alice se casasse com o James. Ele queria unir nossas fortunas. Me ameaçou revelar tudo. Então eu marquei um encontro no lago, e quando ele veio com mais ameaças, eu perdi o controle. Bati nele com a minha bengala, de novo e de novo. Quando James chegou, eu me escondi. Vi tudo. Vi o rapaz inocente ser culpado pelo meu crime. Turner chorou. Eu sou um homem morto de qualquer forma, Sr. Holmes. Mas a minha filha, ela ama o James. Se ele for enforcado, ela nunca vai se recuperar. Holmes tomou uma decisão rara e polêmica. Pediu que Turner escrevesse uma confissão completa, assinada, mas não a entregou à polícia imediatamente. No julgamento, Holmes apresentou as evidências da existência de um terceiro homem, criando uma dúvida razoável na mente do júri. James foi absolvido. John Turner morreu 2 semanas depois, na sua cama, rodeado pela filha, que o amava. A confissão só foi entregue às autoridades após a sua morte. O Dr. Watson questionou essa escolha moralmente complexa, mas Holmes defendeu a sua decisão. Turner era um homem morto. Nenhuma forca o alcançaria. James era inocente. E Alice merecia ter o pai ao seu lado nos seus últimos dias. Que tipo de justiça seria destruir 3 vidas de uma só vez? Meses depois, James pediu a Alice em casamento. Ela aceitou. Eles herdaram as propriedades e viveram em paz. Charles McCarthy foi enterrado como um homem respeitável. John Turner como um benfeitor da comunidade. E a verdade permaneceu escondida, até hoje. O mistério do Vale Boscombe nos mostra que o passado nunca morre de verdade, que a verdade raramente é simples e que, às vezes, a justiça não é preto no branco. Você concorda com a decisão de Holmes? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou deste mergulho no universo de Sherlock Holmes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais mistérios. Obrigado por assistir. Olá, amantes de mistério e fãs de literatura. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos desvendar fio por fio um dos maiores clássicos de suspense de todos os tempos, O Cão dos Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle. Se você já ouviu falar de Sherlock Holmes, prepare-se para vê-lo em sua melhor forma, enfrentando um mistério que mistura o sobrenatural com a mais pura astúcia criminosa. Peguem seu chá, ajeitem-se na poltrona, porque a nossa viagem para a sinistra charneca de Dartmoor começa agora. Tudo começa no famoso apartamento da Baker Street, 221B. O Dr. Watson encontra seu amigo, o inigualável Sherlock Holmes, analisando uma simples bengala. Mas para Holmes, nada é simples. Ele deduz que o dono é um médico de meia-idade que vive no campo e tem um cachorro. Parece mágica? Não é pura observação. E quem surge para buscar a bengala? O próprio Dr. Mortimer. Ele não veio apenas buscar seu objeto, mas trazer um problema que assombra uma família há gerações. Dr. Mortimer revela um manuscrito antigo que conta a história da maldição dos Baskerville. Séculos atrás, o terrível Sir Hugo Baskerville foi destroçado por um cão demoníaco, saído diretamente do inferno como castigo por seus atos cruéis. Desde então, a lenda diz que essa criatura fantasmagórica persegue os herdeiros da família, e a história se torna terrivelmente real com a morte recente de Sir Charles Baskerville. Ele foi encontrado morto, com o rosto congelado numa máscara de puro terror. E ao lado do corpo, pegadas gigantescas de um cão.
A maldição parecia ter atacado de novo. Agora, o último herdeiro, Sir Henry Baskerville, está vindo do Canadá para assumir a propriedade. Dr. Mortimer está apavorado. Ele teme que o jovem seja a próxima vítima. É um caso para a polícia ou para um exorcista? Mortimer aposta na terceira opção. Sherlock Holmes. Intrigado pela mistura de lenda e crime, Holmes aceita o desafio de proteger Sir Henry e desvendar a verdade por trás do cão infernal. Assim que Sir Henry chega a Londres, o perigo se torna imediato. Ele recebe uma carta anônima, feita com palavras recortadas de jornal que diz: "Se valoriza sua vida, fique longe da charneca." É um aviso ou uma ameaça? Para piorar, um de seus sapatos novos desaparece misteriosamente do hotel. Holmes percebe que eles estão sendo vigiados por um homem barbudo numa carruagem. O jogo começou, e o inimigo já fez seu primeiro movimento. Com Sir Henry em perigo constante, Holmes precisa agir. Mas preso a outros casos em Londres, ele toma uma decisão crucial: enviar seu homem de confiança, o Dr. Watson, para acompanhar Sir Henry até a sombria mansão Baskerville. A missão de Watson é clara: proteger o herdeiro e ser os olhos e ouvidos de Holmes, relatando cada detalhe suspeito. A charneca de Dartmoor guarda segredos e Watson está prestes a mergulhar de cabeça neles. Ao chegar a Baskerville Hall, Watson e Sir Henry encontram um lugar melancólico e imponente. A atmosfera é pesada e os únicos criados, o casal Barrymore, aumentam o clima de tensão. A senhora Barrymore chora constantemente em segredo, e durante a noite um som perturbador ecoa pelos corredores, um soluço de mulher. O mordomo, Barrymore, diz que é apenas o vento, mas Watson não se convence. A casa parece ter tantos segredos quanto a charneca lá fora. Explorando a região, Watson conhece os vizinhos, os Stapleton. Jack Stapleton é um naturalista entusiasmado, mas sua irmã, Beryl, é uma beleza exótica e misteriosa. Ao encontrar Watson, ela o confunde com Sir Henry e, em pânico, o adverte para ir embora de Londres imediatamente. Fica claro que ela sabe de algum perigo iminente. Para aumentar o suspense, naquela mesma noite, Watson ouve pela primeira vez o uivo longo e assustador do lendário cão ecoando pela charneca. A investigação de Watson continua. Ele descobre que o mordomo, Barrymore, tem um segredo. Ele sinaliza com uma vela pela janela durante a noite. Ao ser confrontado, Barrymore confessa que está ajudando seu cunhado, Selden, um perigoso assassino que fugiu da prisão e está escondido na charneca. Sir Henry, generoso, decide não entregá-lo, mas a charneca fica ainda mais perigosa. Watson, ao investigar, percebe algo mais. Há outra pessoa escondida ali. Uma figura solitária que observa a mansão à distância. Watson finalmente encontra o esconderijo do homem misterioso, uma cabana de pedra abandonada. E quem ele encontra lá dentro? O próprio Sherlock Holmes. Surpresa! Holmes revela que veio em segredo para investigar sem alertar o assassino. Ele já fez descobertas cruciais. A Bella Barrow não é irmã de Stapleton, mas sim sua esposa, aterrorizada e forçada a participar de um plano sinistro. Holmes está perto de desmascarar o verdadeiro vilão. E o vilão, Holmes revela, é ninguém menos que o simpático naturalista, Jack Stapleton. Ele é, na verdade, um Baskerville perdido, o filho de um irmão de Sir Charles, que todos pensavam ter morrido. Seu plano é eliminar todos os herdeiros para ficar com a fortuna. Enquanto Holmes explica tudo, um grito terrível corta a noite, seguido pelo uivo do cão. Eles correm e encontram um corpo. É Selden, o fugitivo, vestindo roupas velhas de Sir Henry. O cão o atacou por engano. Com a identidade do assassino confirmada, Holmes precisa de uma prova final e de uma forma de capturá-lo. Ele arma uma armadilha perfeita. Sir Henry irá caminhar sozinho pela charneca à noite, como isca.
Holmes, Watson e o inspetor Lestrade, da Scotland Yard, se escondem e esperam. A tensão é máxima. Então, da escuridão, surge a criatura. Um cão gigantesco de aparência demoníaca, com olhos e boca brilhando com um fogo fantasmagórico. A fera avança sobre Sir Henry, mas Holmes e Watson não hesitam. Tiros ecoam na noite. O cão demoníaco cai, revelando ser um mastim enorme, pintado com fósforo para criar o efeito sobrenatural. Eles correm para a casa de Stapleton e encontram sua esposa, Beryl, amarrada e amordaçada. Ela revela que seu marido fugiu em direção ao grande pântano de Grimpen, um lugar traiçoeiro do qual ninguém escapa. Stapleton, em sua fuga desesperada, é engolido pela lama, tendo o mesmo destino que planejou para suas vítimas. De volta a Baker Street, Holmes explica os detalhes finais. Stapleton, ou melhor, Roger Baskerville, usou a antiga lenda para criar um terror psicológico. Ele matou Sir Charles, que morreu de ataque cardíaco ao ver o cão do inferno, e planejava fazer o mesmo com Sir Henry. No fim, a lógica e a dedução de Holmes triunfaram sobre a superstição e a ganância. Um dos casos mais assustadores e brilhantes de sua carreira estava resolvido. E aí, o que acharam dessa jornada aterrorizante? O Cão dos Baskerville nos mostra que, muitas vezes, os monstros mais assustadores são os humanos. Deixem aqui nos comentários qual é a sua parte favorita dessa história. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos resumos. Até a próxima!